versículo 14 até o versículo de número 16. Quem já encontrou, diga aleluia. Aleluia. Homens, quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os que não têm Bíblia, digam misericórdia. Né? Os irmãos estão a ver, né? O ladrador não vai ladrar sem enxada, certo? Mas como é que é possível um crente vir sem Bíblia? A próxima que não tiver Bíblia, vamos meter aqui alguns diáconos caenches, cheios de músculo, né? Quem não tiver Bíblia não entra, brincadeira. Associa-te ao irmão que tem Bíblia, por favor, para juntos vasculharmos as Sagradas Escrituras. Em Gálatas, o capítulo número 2, o versículo de número 14 ao versículo 16, diz o seguinte: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, ó Pedro, sendo judeus, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecador dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Diga amém. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Fiéis à fé em Jesus. Fiéis à fé em Jesus. Vamos orar? Celebramos e continuamos a te exaltar, Pai de amor, porque desde ontem até aqui temos mil e um motivos de dizer, Senhor, obrigado. Obrigado do fundo do coração, porque pessoas que vieram de distintos lugares deste país, desta província, afluíram a este auditório para poder ouvir a Tua palavra, não filosofias humanas, não conceitos nem teorias, Papai do Céu, que simplesmente alimentam a cultura e não são capazes de transformar vida alguma. Agora, Senhor Deus do céu, depois da escola sabatina, do culto solene, depois de um almoço lindo, agora voltamos aqui para te celebrarmos, para exaltarmos o nome de Cristo Jesus. Através dos cânticos, através da oração e através da reflexão dessa tarde, nós queremos que toda essa programação tenha o cunho celestial. Dali é que nós te rogamos nessa tarde, Papá, por favor, lava-nos mais uma vez de toda a nossa imundícia. Olha para nós, o nosso coração é mau, nossos lábios não são bons. Papai querido, ainda bem que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova chance, porque senão estava tudo perdido. Mas aleluia, porque na última hora, eu imagino que enquanto o universo todo estava de olho em nós, enquanto os anjos enxergavam na pessoa de Adão e Eva o pecado, e a terra se tornou um lugar caótico, Papai Celestial, enquanto os outros mundos não caídos enxergavam a terra como um lugar perdido, voluntariamente o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós para nos dar a segunda chance. A Ele, Senhor, glória e honra pelos séculos dos séculos. E é no nome dEle, Papá, que nos achegamos a Ti te implorando, lava-nos mais uma vez da nossa imundícia. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Meu segundo pedido de oração, com sinceridade, é para qualquer filho teu, qualquer filha tua que entrou aqui apavorada com algumas situações. Talvez haja aqui uma mulher que se sente vigarizada pelo seu próprio marido. Talvez haja aqui uma viúva, Papai do Céu, que as noites interminadas tem estado lá com o retrato do seu esposo que morreu num acidente violento de trânsito e não sabe mais o que fazer. A Tua palavra nos garante no livro de Salmos 65, Papá, que o Senhor é pai de órfãos e também juiz das viúvas. Console essa viúva em nome de Jesus Cristo. Papai querido, para aquele jovem que está aqui, que já bateu muitas portas de emprego e parece que as mesmas se encerraram, parece que as mesmas se tornaram bronzeadas e não consegue abrir uma porta de emprego,
É minha oração sincera que não termine 2025 sem que essas portas se abram em nome de Jesus. Havendo, papai querido, alguém aqui que tem sido assolado, afrontado com espíritos demoníacos, as noites, Deus do céu, tem tido, Senhor, forças satânicas a incomodar esse teu filho. Talvez alguém programou morte ainda este ano para o teu filho que ora comigo nessa tarde. Talvez alguém projetou uma tala, uma muqueque. Talvez alguém projetou, levou o seu nome lá nos balaios dos quimbandeiros. Se calhar arrancaram cabeças de animais, sacrificaram. Eu oro para que aqueles nomes, Senhor, arranquem em nome de Jesus Cristo. E permita com que todos os teus filhos que aqui estão recebam uma bênção super especial. E através do sermão dessa tarde, o teu povo possa enxergar Jesus neste púlpito. Que eu desapareça, que eu suma. No que dependesse de mim, gostaria de sentar também aqui e ouvir o Senhor pessoalmente a falar. Mas Deus do céu, grande é o mistério da salvação, que até o Senhor, Paulo dizia que Deus aprovou salvar o homem através da loucura do sermão. Então me use mais uma vez como teu instrumento. Toma-me pelas tuas mãos. Que tua vontade seja feita aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiéis à fé em Jesus. Fiéis à fé em Jesus. Minha bendita igreja, nós lemos o livro de Gálatas. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente do ano 48 até o ano 51 depois de Cristo. Essa carta, meus queridos e amados irmãos, não foi recebida apenas por uma igreja. Na verdade, quando você lê atentamente o livro de Gálatas, tu e eu vamos perceber que não havia apenas uma igreja na Galácia. Isso está mesmo ali no capítulo 1. No capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 4. Ali Paulo fala das igrejas que estão na Galácia. O nome Gálata, queridos, é o nome cognato dos gauleses. Havia um confronto, havia uma guerra antiga no século 5 a.C. no Mediterrâneo. Então, alguns gauleses se colocaram em fuga. Eles foram foragidos dos seus lugares de guerra e então vieram parar numa área e que depois veio ser chamada por Galácia. Então, a um dado momento, aquele lugar foi conhecido como Galácia e os que lá viviam eram conhecidos como os Gálatas. Ali, a partir do ano 32 a 35, havia um imperador que fez uma guerra contra todos os cristãos que viviam em Roma. Então, esses judeus também refugiaram-se até lá na Galácia. E já aí na Galácia, na época do apóstolo Paulo, as pequenas sinagogas que estavam ao redor, esses judeus que vieram de Roma começaram a confrontar esses irmãos cristãos. E eles começaram a dizer: se vocês não se circuncidarem, se vocês não cumprirem aquele ritual que deixado pelo Abraão, de forma alguma tereis a vida eterna. Podem orar, podem confiar, mas tudo isso não vai vos valer para nada. Então, para combater essas forças, esse outro evangelho deturpado, espúrio, que estava a entrar ali, Paulo emergentemente escreve a carta aos Gálatas. No capítulo 2,
Paulo está aqui a fazer uma narrativa. Paulo olingelo E a narrativa era mais ou menos a seguinte. ele ya dandomo O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo já tinha um encontro com Pedro, com João e Tiago. kwasha ela Petro la Tinha yano kwa acontecido o Tiago primeiro concílio lá em Jerusalém. kwa kala njango ya tete kwa E Jerusalém naquele concílio eles tiveram um acordo. onjango ya chuma kala O kulta acordo foi: onjango bartandomo Paulo e Bernabé Paulo na Barnaba vão pregar para os gregos, para os romanos, para os gentios. vai cantar vai relasi vai Ao Roma passo vai que qual fe Pedro, entre outros apóstolos, deveriam pregar para os judeus. Petulu kwenda mpondo O povo que ainda agarrava a circuncisão. vana vaverisire po Eles oraram e deram as mãos. valomba vai peca Mas quando Pedro chegou em Antioquia, eti Petulu apitira canto ele kia começou a comer com os pagãos. kwa kuya okudia la kwa Ele se feka alimentava. olha Ele comia com aqueles que não estavam circuncidados. wadia la vakase uile Então Pedro se comportava como hipócrita. Mas como, pastor? Paulo waliungandu Não, kwa Pedro, mbambe Pedro, Petru Pedro. walingandu kwa mbambe Ele não mkomolie estava a se comportar como pagão. Por quê? wakakuingandu kwa Ele mbambe comia mkomolie com os gentios. ele wadia la kwa feka Possivelmente falava como os gentios. ngola ngandu kwa feka Só que quando Tiago, irmão de Jesus, estava a vir com um grupo de judeus. Tiago manja Yesu wangu ya chunga chama Assim que indeya chegou em Antioquia, ejapitira kanto kia Pedro, quando deu conta que o irmão de João, o irmão de Jesus veio, Pedro kama uti manja Yesu weya olhou para os judeus e falou assim: chega, não como mais convosco. kwanda waindati chapa Eu não quero mais saber de vós. abishonga kukisa vai Paulo, quando viu isso, Paulo ikachimola olhou para Pedro e disse: Pedro, Petro oya ô Petro Pedro, Olha, Pedro. que tipo de comportamento é esse? ekale ke palika sindati Se você, sendo judeu, Dave uyu ndeya se comportas como pagão, olingandu kwa feka como é que você queres, o apóstolo Pedro, que os pagãos se convertam ao cristianismo? Ove o apóstolo Petro oyongadana kuti vakwana feka vapongoloka Não é assim em Israel, ô Pedro. Não é assim que se deve comportar. achocho Então chikalakala entenda, Pedro, chikulomboka Petulu que a salvação epopelo é unicamente nango pela fé Ecolelo, em Cristo o Jesus. Jesus Cristo. Diga amém. amen A salvação é unicamente pela fé em quê? Agora ele continua a dizer: eyo tonge uvangula nós estamos certos etutwa swapo que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, lomo kapepeliwa mas omuleko todos tusila seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. bosi kapepeliwa mokutava Yesu Os teólogos discutem muito esse assunto aqui olo nongo vetawa vachili sobre um termo que chamam de pistos Cristos. ovo vatuwa ombayo yeto pisto E Kristo o debate daqui do versículo 16 entre os teólogos okulihoya kwacho kwavo kolo é nongo que o termo pistos Cristo, ou seja, a fé em Jesus, ombayo yeti ekolelo u Yesu é cognato de um termo aí que é o termo em, é uma preposição em. yitunda kobe ungeti vo Então ele se pergunta: é fé de Jesus ou fé em Jesus? wapula kuti ekolelo lya Yesu ale E ekolelo aí u as Yesu divergências vão acontecendo. ovo okulihoya Mas quando a kutongeka gente luta, quando a gente olha pelo texto, ekitwinyina tal como o vamungu versículo nos mostra, ndomo yasoni a hima revelação e a inspiração nos coloca na certeza de que é a fé em Jesus. elombolo tulekisa kuti ekolelo u Yesu Essa mensagem também chega para nós hoje. esabole ipite motoko kwetu etali Assim como Pedro, queridos e estimados irmãos, ndeki Petro que amanyosoliwi estava a começar a se comportar além daquilo que era justificação pela fé. wakalo kulinga china chapita Assim como no passado, alguns judeus estavam a ensinar que os homens vão ser justificados pelas obras. ndeki amakalo kuzoto manu vaihuwe sungomo lyo vilinga Quantas e quantas vezes nos sentimos altamente espirituais só porque deixamos de comer aquilo, deixamos de beber aquilo? eni amajonyamyeto ayekuti tuva kuta wavelapo omokatuli ocho omokatuli chaka mukwao Talvez nessa tarde pame kuleke eu estou a kundu me dirigir para um irmão ngekongula yume que manje acha que já está no céu Osmo utesha só porque aquilo. parou de comer carne e parou de comer peixe. omokali mbisi Querido estimado irmão, olha, atenção, que quem fala para vocês é um ovo lacto vegetariano. Eu não como carne nem peixe. ame mwende ngula nesilio situ na Mas mbisi entenda, a Bíblia não revela de forma alguma que achilekisa as pessoas vão se perder porque comeram peixe akuti aba manu ou akanyela porque mayo comeram mbisi carne. As pessoas vão se perder porque rejeitaram Jesus Cristo. akanyela mokata vele Então Yesu não vale a pena a gente lutar. Então, tukali é yakingo verdade que a Otiri. questão de carne e saúde, ositu la o assunto de carne e peixe, mbisi nesse tempo do fim desemboca mais na questão
estão de saúde, Onda chalonga ma kuha mas yele. não atrapalham o evangelho, queridos estimados irmãos, por causa das tuas obras. Oh, mulher vinga jovem. Porque uma vez eu ouvi falar Ele me dava um kuva de um homem mundo. que dizia ser ovo-lacto vegetariano. Wake também diga ngo asala kwenda mera. Criou pequenos grupos, Wa tuko começou vikuka. a combater a igreja. Wali kuja kale kongelo. A igreja agora não segue mais os princípios. A A igreja está distante de Jesus. Yesu. Não tardou, queridos estimados irmãos, Kajachilira manji. você percebeu que esse mesmo irmão, Gamra uti manja chumwele. nos pequenos grupos que ele criou, Kyo kai mukanga titolulika. também começaram a nascer os pequenos bebês. Wafe o kanga. Com algumas irmãs. E agora começaram a lhe perguntar, mas ô irmão, Oya manji. será que sexo também é folha? Será que sexo também é couve? Será que também é tomate? Será que também é vegetal? Assim acontece com pessoas, queridos e estimados irmãos, que tentam se justificar pelas obras, achando que são altamente espirituais, pelo seu bom comportamento. Queridos, na Bíblia Sagrada, os nossos comportamentos só têm valor depois de sermos justificados pela fé. Os nossos bons comportamentos têm que vir como resultado de Cristo em nós, da esperança da glória. Porque se Jesus não viver em nós, tudo de bom que você e eu fizermos. O apóstolo, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz que não passa de trapo de quê? De trapo de mulher. Eu tentei suavizar um pouquinho, sabes o porquê? Porque na Bíblia hebraica, o termo trapo de mulher significa pano de menstruação. Significa mesmo pano de menstruação. Não precisa traduzir. É mesmo aquele pano aí que as irmãs conhecem. A Bíblia está aqui a revelar para você e para mim que sem Jesus, tudo que a gente faz tem as impressões digitais de pecado. Agora Jesus olha para você e para mim nessa tarde. E assim como o apóstolo Paulo confrontou Pedro, e Paulo disse para Pedro: Pedro, você não está de acordo com o evangelho. Estás a perigar a fé. Estás a perigar o evangelho. Se tu, sendo cristão, Pedro, se comportas como um pagão, como é que você quer que o pagão vai se comportar como quê? Como crente. Ó jovem, se você quer ser crente, assistes pornografia, como é que queres que aquele pagão vai ser cristão? Se vai se comportar como ele? Se o pagão vai na discoteca, bebe caipirinha do azar e começa a cantar: vou partir cama, vou partir cama, vou partir cama. Eles estão a cantar lá. E eles partem mesmo a cama. Como é que você canta as mesmas músicas lá e quando chegas aqui na igreja, lá suco, meu Deus. Oh, minha irmã, cuidado com essas coisas. Cuidado, porque não dá para levar duas coisas. Ou você é justificado pela fé, ou então você não está justificado. Querido e estimado irmão, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para a nossa natureza humana, eu entendo que a nossa salvação deve ser unicamente pela fé em Cristo Jesus. Porque se for pelas obras, Cristo colocar uma obra aqui, nós vamos ter problemas muito sérios. Nenhum de nós é justo sequer. E deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. Vedes alguma coisa? Quando você vai pela rua, encontras que o indivíduo bebeu, urinou-se, está deitado ali, lançou-se, não condene aquele irmão. Lembra só que aquele também você e eu sem Jesus. O que nos faz ficar aqui bonitonas, com fatos e gravatas, penteado com aquela saia das poderosas que as manas têm, com esses penteados bonitos, isso é graças a Cristo, amém? É graças à fé. Porque se você nos arrancar Jesus agora, vai dar conta que todos nós temos brinco, temos tatuagem, estamos lá. Estamos lá.
lá no mundão. Essa é a nossa natureza humana. Esse é o comportamento de quem não foi justificado pela fé ainda. Talvez nessa tarde, vou falar para alguém que se comporta bem religiosamente. É só por causa do pai, da mãe, só para o ancião não gritar, querido. Isso chama-se chantagem de comportamento. Isso é psicologia. Mas o assunto de justificação pela fé passa pela conversão. E quando a gente não é fiel a essas coisas, tarde ou cedo a verdade virá à superfície. Eu não sei se essa história é uma história inventada ou uma história real, mas eu gostei de ouvir, eu quero partilhar convosco. Isso que uma vez havia um homem e esse homem não estava justificado pela fé. E este homem começou a pensar em deixar a sua própria mulher. Então ele começou a imaginar: vou fazer como para deixar a minha esposa? Foi no amigo dele. Amigo, na arte de deixar a mulher, sabes como fazer isso? Sim. Eu sei como fazer. Primeiramente você precisa entender o que as mulheres não gostam. E use essas coisas para confrontar a tua mulher. Então aquele indivíduo começou a dizer: mulheres não gostam quando o homem acaba de tomar banho e a toalha molhada coloca em cima da cama. Verdade ou mentira, mulheres? Verdade ou mentira? Mulheres não gostam. E o homem passa o dia todo aí a correr daqui, suado, vem para a cama. Verdade ou mentira, mulheres? Mulher não gosta quando o indivíduo, o seu sapato fica a cheirar chulé. Verdade ou mentira, mulheres? Isso que as mulheres não gostam. É verdade. Então esse homem pegou esse cardápio e começou a aplicar. Chegou em casa, colocou um par de meia, sapato, e ficou 3 dias com calor de Benguela. E não tirou as meias. E aquilo começou a cheirar. Então, no momento enquanto a esposa fazia lá o funs, o famoso betão, o famoso nguinji, enquanto fazia lá o funs na cozinha, esse homem veio mesmo, pegou esse sapato, pegou as meias ali, e naquela cadeira que chamam de mocho cachalo, cruzou os pés. E toda aquela meia começou a contaminar a cozinha. A mulher começou a sentir esse cheiro. Tirou as meias do pé de lavou e colocou ali. O homem pegou a toalha molhada e colocou em cima da cama. Mulher pega aquilo, lava e coloca ali. Durante uma semana maltratava a esposa. Quando a esposa sempre a lhe tratar bem. Chegou no amigo desse amigo, não funcionou. Eu lutei. Não deu. Senão não faz mal. Vou te dar uma receita, juro mesmo. Essa não vai falhar. Agora vai aos extremos. Coma mesmo demais. Fica congestionado. Aquilo quando começares a bocejar na boca dela, ao lado dela quando estiver a dormir, vai te deixar. Se isso não for suficiente, começa a urinar na sala. Vai na sala. Lança, espalha. Vai ver. São 2 dias. Vai te deixar. O indivíduo chegou em casa, fez isso em 2 dias. No terceiro dia a mulher acordou, não lhe saudou. Então ele pensou: uau, já está funcionando. Eu acho que daqui a 3 dias, carta de divórcio. Só que naquela manhã ele se preparou, ele foi para o trabalho dele. E a esposa logo pela manhã acordou, fez a sua meditação. E quando eram 10 horas já começou a preparar a comida. Preparava daqui, daquela. E olha aquele indivíduo que trabalhava assim no horário que é das 8 até bem próximo das 15, 16 horas. Então a mulher preparava daqui, daquela. Preparou o bife e tal. Só que chegou um momento e ela agora precisava tomar banho. Ligou o chuveiro, a água escorria e tal. E ela lembrou-se que não havia colocado sal na salada. Então ela pegou a sua toalha e amarrou-se. Porque vocês sabem, né?
Está provado no mundo da psicologia Jamahiwa ulongo. que a mente dos homens é uma mente sistemática, uma mente lógica. Obisimila yomunu yimekoti dikashali Está em yasokiyiwa. forma de quadrado. Dikashi Mas a ndo mentalidade da hapo. mulher é uma mentalidade espécie de fios. Uma mulher, em 1 minuto, é capaz de pensar em muitas coisas. Ukayo mukutuli mwese utosoko vina vyalwa. Essa é a razão pela qual Olesunga kuti a mulher, quando estiver lá na cozinha, ukaindo kasipo chiwo. ela com uma mão Eyele é kalimosi capaz de dar de mamar a criança, onyamisa. com a outra mão está fazendo fundo, Ekali kama olipika. ainda com o pé está a trincar a porta para o vento. Mulher é assim. Ukayo A jojo. mulher não se luta. Ukaiga Agora yaki. já nós homens, Tutualume. se você tiver a servir o chá aí com a caneca, Ndakashoku aposha. e aí na tua frente passar uma mano com aquela saia das poderosas, Oko kupita nyuma ufeka lo sai na Está imaginando. okashuku sikolola. o chá vai despejar na mão. Oshayo kupasa A kala nossa mente só mepeka. fica estudando em uma coisa. Oba visimele tu vya chako nya Então, chimosi. aquela mulher se preparando. Ukayo kulipangia Ela mabapita. lembrou que não tinha Wale colocado. moja yo omongwa Foi a correr até na mesa. walupuka. Então colocou na sala. Okapo omongwa. E nesse momento ela foi no quarto. Gwanda kahondo. Começou a se preparar. Wande ulipangia. Colocou o seu lapel. Wakapola beli Fez yae. ali o seu pedicure, cabelo cure, unha cure. E todos os cures que vocês conhecem. E ela foi se preparando. Wali E walipangia. toda ela bem bonita. Ayo wapasoka. Foi para o trabalho. Gwanda kupange. E nesse momento deixou o filho de 7 anos. Washomolo kwenye mpando wali. Quando o pai vinha lá em casa com fome, Eti soe ya lonjala. sem fazer oração, assim que ele pega na primeira garfada para colocar na boca, o filho veio a comer. Ei, papai! Papai. Juro mesmo, se o pai comer nisso, Ndawakalia mwechi. hoje vai morrer. Eta yofa. Como assim, filho? Dati omolange. A mamãe colocou veneno. Mama wakapako E ele ine. imaginou, se hoje não me saudou nem ontem, Ndakati tena kana mbele na esse que tá me wetani. odeia, Omono parece que nzuka. colocou mesmo, Seti wakapako mwele. colocou mesmo veneno. Wakapako mwineno. Ficou ali 16 horas, imaginou, mas eu vou morrer à fome Ekule também. pan ndifa E aí mulonjala. teve uma ideia genial. Odo chimo yo similo chimwe. Vou dar primeiramente a comida na cadela. Handi ombayo Se a ndi cadela hako. não morrer, Ngombaka yafile. aí eu como. Opondi ojo ndi Mas se ya. morrer, Ndayaga aí eu fa, não como. silivali. Então deu na cadela, esperou 30 minutos a cadela nada. Wahako kujaomba. 1 hora nada. Ola. 17 horas e 30 a cadela Ngombaka nada. yafile. Essa criança mentiu. Ukwayo umonu wakemba. Então ele vem no prato e começa a comer. Ekapite pelongo kulya. Relaxa um pouco. Opuika boka amwe. Quando lá era já por volta das 18 horas e 10, 18 e 20, Eza as pessoas ali no trabalho. ukayo jowiya. Enquanto ele relaxava, Osuka puyuka. lá o filho veio a correr, papai. Sim, olha, a cadela morreu. A bobinha morreu. Wafa. Ele o quê? A bobinha fez o quê? Ele saiu a correr, foi na cozinha. Fez uma maionese que chupa para ver se lança Ndio jwa sanje. aquilo que tinha comido. Jinaria. E ele ficava tossindo, olhos avermelhados. Okosolo wasolo kusuka E aí nje. a esposa vinha do trabalho. Ukade uyo Encontrou kupange. o indivíduo a tossir. Foi mundu jwa Mas kosola. o que é que se passa Olha, contigo? nhê. Eu também não sei, eu não tive com a cabeça quando casei contigo. Sikivo ndakunda Você é kuelela. assada, Okasindoto. você é crua, Walinga. você é cozinhada. Mas é assim, quer saber, você não é minha única mulher. Oya kuka Eu mwamwe. tenho mais outras 3 mulheres. Ndiweteka kama No matatu. banco X, Kombako tenho ngandi. X milhões. Ndiweteka mwangandi. Pega X milhões e entrega naquela casa. Dojo kadeka chako Outros milhões ngandi. entrega ali. Chaka mkoka kanye Outros ocho. milhões entrega no fulano. Chaka chako ngandi. Enquanto ele falava, Esibaka lombolola. o filho veio a correr. Omona weya. Papai, papai, papai. Papai. Sim, filho. Apo jamana. Olha, o tio que atrapalhou a cadela já veio falar com o papai. Ii watu hizo omba wewe ngora papai. Nesse momento ele olha pra mulher, minha mulher. Que é isso? Você é minha tudona. Você é a única na minha vida. E naquele dia aquela mulher se percebeu com um filho de homens havia se casado. Homens que não foram justificados. Alume kama hile sungo mani kolelo. Homens que não foram justificados pela fé. Alume kama hile sungo mani O kolelo. homem que não foi justificado pela fé Alume kama hile sungo mani kolelo. é perigoso. Opo tolingo É hele. Hitler. Ota Os kanda salários itle. vêm. Olo mego Os via. salários vão. Olo mego vienda. Tá lá. Yo. Tá postado nas fichas. Waka waposta Tá na lá fisha. na prima Betty. Oka siko prime beti. Foi a busca de uma mulata. Pile mulata. A mulher tá ficando uma cascópete. Ukayo shogo Quando tá kwa passando outras mulheres bonitas aqui, cá, a papalha o canha, a papalha o canha. Akaiva E kwa a tua mulher é o quê? Yenye. Então hoje mesmo, Etari mwele. justificado pela fé, Waiwe kolelo. vai pra casa, Wenda gonjo. fala assim, minha mulher, Ngejoka imwange. eu te amo, Ame usole. mas eu te Ame amo. usole. Dá já o teu IBAN. Nyinyo Dá já o ibayo. teu IBAN. Nyinyo ibayo. 200 mil, dá na tua esposa. Yende kukai wawe. Amém?
É preciso ser justificado pela fé. Porque se você não for justificado pela fé, a filha alheia está morrendo com os cafriques, ali maltratar. Agora Pedro Paulo grita: Pedro, se você sendo um cristão, se comportas como ímpio, como é que você quer que o ímpio se comporta? Sabe de alguma coisa, Pedro? Sabe de alguma coisa, Pedro? Não vai dizer Paulo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Querido, diariamente você e eu precisamos sentir a necessidade de ser justificados pela fé. Porque se Jesus não justificar, querido, nós estamos completamente perdidos. Agora veja uma coisa. Essa doutrina é fundamental. Porque às vezes nós viemos aqui na igreja, olhamos para um pastor que pregou bem, para uma irmã que orou bem, e você já fala: fulano mesmo é espiritual. Cuidado, não confunda comportamento religioso com espiritualidade. Quando é que a espiritualidade começa? Começa mais ou menos da seguinte forma: o indivíduo vive sem Cristo, e toda pessoa sem Cristo rouba, mata, adultera, uma vida sem Cristo. Chega um momento que ele reconhece que realmente a sua vida está errada. Até ele reconhecer isso, já é ação do Espírito Santo. E quando o indivíduo abre seu coração para Cristo, ele diz assim: sim, Senhor, eu quero que tu entras. O Espírito Santo dá um golpe fatal a nossa natureza pecaminosa. E nesse momento eu, Andalica, que tive perdido, eu agora enxergo o abismo do pecado em que eu me encontrava. Agora começo a sentir nojo daquela vida pecaminosa. E nesse momento que eu estou enojado, automaticamente nasce a fé para olhar para Jesus. Amém? E quando eu olhar para Jesus, ao entender que eu sou nada, que Jesus Cristo é tudo, é ali que acontece o milagre da conversão. E quando acontecer o milagre da conversão, agora os próximos passos é oração, é estudo da Bíblia, é batismo, é a frequência à igreja, é evangelizar. Tudo isso aqui são resultados de sermos justificados pela. E dentro desse pacote é onde vai entrar o dizimar e o ofertar. É onde vai entrar a fidelidade nos 10 mandamentos. Então entenda, nós adventistas do sétimo dia guardamos o sábado não é para nos salvar, mas porque já estamos salvos. É por isso que nós guardamos o sábado. Amém? Um exemplo prático disso é como se fosse o mamoeiro. O mamoeiro dá mamão, não é para ser mamoeiro, mas porque já é mamoeiro, é por isso que dá quê? O cristão não obedece para se salvar, mas como já está salvo, é por isso que obedece. Então desculpe-me lá com toda a sinceridade, se você diz que está salvo, mas ainda continuas a violar as leis de Deus, para de se mentir, irmão. Você não está salvo coisa nenhuma. Crente que é crente vive em obediência. É o resultado. É consequência. É por isso que Paulo fala: nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Essa tarde, Jesus tem um convite para ti. Pode dizer: mas que convite é esse, pastor? O que devo fazer? Eu leio o último texto dessa reflexão. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha ali, Hebreus 10, versículo 38. A inconfundível palavra do Senhor nos diz:
Hebreus 10, versículo 38. Bahebelo kwi nimbuya kweta vlechirala. Mas o justo Apola ndingesunga viverá da fé. ikakali la omwenye E mwenye se kolelo. ele recuar, Nda wakatugila a onyima minha alma não terá prazer nele. ota omwenye wange kangosa njukila. Em outras palavras, Paulo está a dizer: filho, Jesus seja Cristo, fiel à fé. Sungulukila kolelo. Porque o justo viverá pela quê? O justo viverá pela quê? Você é chamado, tu e eu somos chamados a viver pela fé em Cristo Jesus, amém? Ongela meto atubiriki ojo tukaleve kolelo mwenye kukusu Ontem à Yesu. noite fomos chamados a ser fiéis a Deus. Hela tuwabiriki kukusukula Logo pela suku. manhã fomos chamados a ser fiéis aos 10 mandamentos. Lometo wabiriki kukula Essa tarde estamos a ser chamados a ser fiéis wakusungulukila a fé em Cristo Jesus, amém? kolelo Kristu Yesu. Amém? Eu já vi pessoas, queridos e estimados irmãos, Ndamona yo mano manji que ao conservarem a fé, bakuti balave kolelo suas vidas omwenye wavo foram completamente transformadas. wapengoloka mwelumwe. Eu me lembro que uma vez eu saía fazendo evangelismo de rua. Ete mwenda tunda ukukunda kololo ndakalo kwenda Encontrei 3 jovens que consumiam álcool. kasanga kunje batatu akalokunywa Naquela walende. tarde não estavam bêbados. Sekubila ndika Mas bakolwele. ali abri a Bíblia e comecei a evangelizar. Ndayiko impira Entre tukukundila. eles havia um bombeiro. Pokatika pakala yume kwa kuimondalu. E eles disseram: olha, Wakati o otala que estás a dizer tem Daquele tudo angular. a ver com a nossa vida. chikwete chikochi mwelo mwenye wetu. Jovem, Nebale. eu queria que tivesse conhecer a nossa casa. Ndakobu tetemenda kwa mulionjo yetu. Para então lá me fazeres conhecer mais o Jesus que você adora. Ochoka tukulise Yesu fendela. Conheci a casa do jovem Maneu e lá orei com ele. Amendanda konja manene ndalombalaye. Naquela tarde eu lhe convidei para no sábado ir à igreja da luz. Kumila jondo la leko chwande ke kongelo. João, São João. Oko ko São João. Quando eram 8h10 estava na escola sabatina, lá na igreja. Kala kuita kala wakishwa sambata. 8h40 olhava no relógio. Akuya kwa O amigo que convidei não vinha. Kambandana kakeya. Eu me levantei e fui ao encontro dele. Ndaka tukatako sangele. Lá no horizonte, Oko chipala. eu via um jovem marchando, coxeando, com Dede yume ya casaco. uya Estava otongera. vindo à igreja. Uya manebele. Era o Maneu. Manele. E lá nós sentamos. Kwatumala. Naquele sábado, Besambata olyo. o pastor Diamantino Sawambo, Ungombo jamanisa wambo. departamental das publicações da nossa união, Sungu ya sapulo. ele pregava com toda a autoridade celestial. Wakundalu nile wasu wakilo. E quando ele fez o apelo, Echaringela le bilikiyo. as pessoas entregarem seu coração para Cristo, aceitarem a fé em Cristo Omanu Jesus. lati utume ku Kristo tumata Yesu. O Maneu naquelas cadeiras não vacilou. Manele kolo bango Ele veio e kakatekele. entregou seu coração para Cristo. Weya wachi utima ku Kristo. Compramos uma Bíblia para ele. Kola ndile mbiliya. E ele começou a estudar. Wafite ulongisa. Então uma vez era pôr do sol, eu ligo para Maneu: Maneu, estás aonde? Ke kumbi kumbiya bandele wasibi. É pôr do sol, vamos à igreja. Ole kumbi yenda tunafanya mbele. Pastor, estou na Chipipa. Ongo panga yo chipipa. E sempre que chega 15 horas, Otume chipipa kula utala. então eu decido não mais sair. Situnjibali. Aqui mesmo procuro já uma sinagoga. Para mndi banjo Eu shinangonga. prefiro já adorar, porque eu já sou adventista do sétimo dia. Amém? Pendela mandunde E ele vyale. foi entregar o seu coração para Wafite Cristo. wachi utume ku Kristo. Grande problema daquele homem Oitangi chine chulumeo. era que ele estava aprisionado no mundo do álcool, Chego tuwakutiwele ngokwalende. também no mundo do cigarro. Kwenda bakusipa. Depois de algumas semanas de oração, Ndogo semana mvyalo mbelo. aquele jovem acabou por abandonar o álcool. O walende wa ushapo. Agora estava lutando contra o cigarro. Kwalo kuliaka lo kusipa. Naquele ano, quando houve aquele problema daquela seita Luz do Mundo, quando oficiais morreram ali, Panda ati ochinjo lwali bakalopeteka eu ku me lembro wamboko. que saí de lá, saí do seminário, fui visitar o meu amigo. Ndatundaka ilongiso ndakanywele kambali yange. Quando lá cheguei, não o encontrei. Ndapitile ku E sosangele. nesse momento, Epute puluvyalti. saiu um agente das FARC. Kwayu kwatuna yume solali. Ele veio com uma pistola. Weya luta una E utito. nesse momento ele pega na pistola e tal, Ekwatuta utito. e coloca na minha cabeça. Okapa butu wange. E ele falou que é por causa dessa coisa de religião Hati momuli atama chwa ndeti. que os oficiais estavam a morrer lá. Solali chwa kasha kufila Eu oko. não sei onde tirei essa coragem. Abu toka ndau pa Que ele ndau com a papi. pistola aqui na mão. Ojo Eu beluta ainda o abracei. Amendo Eu popala. disse, fica tranquilo, senhor agente. Unjuka Eu ya sou solali. pessoa de paz. Amendo kasha muno Eu não wembwa. tenho conflito, coisa nenhuma. Amasikwete malalimwe. E ali eu saí. Datunda. Mas quando cheguei lá em casa, Endapitira a konjo. minha mão estava molhada. Ekareke Cheia de ya calor. Eu disse, uau, Senhor. Amangala. Onde escapei e morrer. Hoje me colocaram arma. Amanga bauta. Pistola na cabeça. Pesala mutwe. Queridos e estimados irmãos, Amanga soli
wi. Os tempos foram passando. Otembo vyapita. Uma vez, Tegalimwe. fui convidado com uns seminaristas. Ndalalekiwa la mwelo ndonge yo seminário. Vamos em casa de alguém lá no bairro da Alta. Twanda kusengela yo nano yo Calomanda. Íamos orando por uma senhora que havia entrado no seu coração porque estava cheio de feitiço. Íamos queimar o feitiço dela. Twakalambele ko muka ngo twakatumbanda wawe kya. E lá, naquele dia, enquanto orávamos com aqueles seminaristas, Osimbu twakalo kulomba lolondonge. eu recebo uma mensagem. Tambule sapulo. Olha, Tala. pastor, aquele teu amigo Ongomba kabale yuna. estava a trazer aos pés de Jesus. Wakalo ndinako mahia Yesu. Hoje mesmo Etali mwele. acabou por morrer. Wafa. E eu perguntei, mas o que é que se passa? Ninguém. Ni O que é que se passa? pita Olha, ele veio de lá da Chipipa. Wapinda ko chipipa. Chegou em casa, Wapinda konjo. pediu comida, não lhe deram. Wapinda kunya uhile. Ele estava lá, começou a tossir sangue. Wapinda kutuko soro Parece sonde. que também estava com problema de cirrose hepática. Sekumbo wakala no E tumbe. naquela noite tossiu, se lançou. Wakosola E lá mesmo wasanga. acabou por morrer. Apo mwa fila. No dia seguinte eu me preparei, fui para Deu lá. montanda ko okondanda. Quando cheguei lá em casa, Ainda já tinha tinha conjo. enterrado o Manel. Oh mandemo kendale. Eu vi uma fotografia ali, Dá uma foto uma yaye. boina vermelha. Lo sabe ikusunka. Doeu-me bastante o coração. Chambala chalwa. Mas lampejo de esperança nasceu no meu coração. Apolo ndimbo imwe yalava ko Ao entender que nos últimos dias da sua própria o vida, watango tikolo ndingasula ko mwenye waye. trabalhei com ele demonstrando que a justificação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Da trabalha la ya kuti yesunga tocha ngo Eu vivo ko na Cristo Yesu. esperança de que o Manel morreu salvo. Ngasibela kuti manele wafa wapapelwa. Sabe do porquê? Okunya olanye. Porque a fé em Cristo Jesus é que nos dá garantia de vida eterna. Amen. Deixa eu colocar isso bem claro. Ninga ndichilombo lichiwa. Não tem nenhum crente que morreu perfeito. Lomwe ukwetava wafa kuti walipa. Todos os crentes que morreram ali, que estavam ali debaixo da Osa kweta sepultura, umwe bakendi wa. pastores, teólogos, todos que estão ali, todos os redimidos que morreram salvos, bakendi wa eles mwe. morreram, Wafa. morreram redimidos, Porque porque aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Yesu ndipo E pei. é pela fé Kwenda que também hão de vekolelo. ressuscitar Bakapinduka. para ter a Canaã Okwenda celestial. kana kokilo. Porque a salvação Ome papelo. não é pelas nossas obras. Hamba kuna É vingani por isso que nós yetu. temos que manter fidelidade. Omete tusungulukila. Fidelidade Okusunguluka. na fé em Cristo Jesus. Kolelo mu Kristo Yesu. É por isso que quando eu vou terminar esse sermão, Oya zikamalo hundo ei. sem fazer um convite super especial. Ndasaringe pulilo pingo mo yali. Hoje você está aqui. Etoka Se sipalo. calhar você não tem certeza da tua salvação. Vamos quanto tinda ukapeli wa Porque a tua ndandati. fé é muito vacilante. E kongo dio tabo dio Você quer dizer- yengenga. Jesus, Geta Yesu. tenha misericórdia de mim. Mwatelio enda. Você sabe onde você falhou. Wakulia pe wa Tem ponyo ali mwene. alguém, levanta suas mãos em nome de Jesus. Vamos Bali mo kwetu mwana kaliole. Pode se colocar em pé, não tenha vergonha. Ilu. Pode se colocar Olha em pé. tebu Você quer tena levantar wanu suas mãos. walingire kan. Levanta, se coloca em pé em Tala nome de mivilu, Jesus. tala vandu wa Você quer dizer, Yesu. Senhor, Angala. eu não tenho certeza da minha salvação. Simo chili cha Mas agora mesmo, Apagaria eu mwene. quero viver essa certeza. Joko ukato Tem chili alguém yetu. nessas condições Bali ya muda que tuwe. quer que a gente ore por Você você. tulombela ko. Eu mesmo já estou aqui em Ame pé. na yale palo. Não tenha vergonha. Kuwa wacho soyi. É para você que está aqui, se calhar está batizado. Wabatisi Canta aí no wale. coral. Esse Okayimbale. convite é para você mesmo que está ali. Era que diobe mwele. Em nome de Jesus. Ko se nduko coloque ya em pé. Yesu tala mamilo. Nós vamos oferecer uma glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o Altíssimo. Tem mais alguém? Não olha para o outro, é para você mesmo. Olha mwele. Você mesmo que está ali sentado. Você mesmo, irmã Média, está lá. Você mesmo. Sim. Se coloca em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não lute contra a voz do Espírito Santo. Eu vou pedir uma coisa mais. Venha aqui na frente. E vamos orar por você. Venha. Entrega o coração. Pode vir, minha amiga. Pode vir. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de boa nova. É a fé em Cristo Jesus, querido, que faz toda a diferença. A palavra do Senhor diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de boa nova. Lembre-se que é em Jesus que você e eu temos a certeza da salvação. Você está salvo. Tem certeza da tua salvação. Se Cristo voltar agora, o teu nome já está lá. Você está duvidoso. Hoje você quer ter essa certeza. A certeza da salvação não está na igreja adventista. Não está no pastor Wandalika. Mas está em Jesus através da tua fé. Então, secretário, Jesus vai lhe transformar. Venha, meu amigo.
Venha, minha amiga. Enjaka baliange. Venha, minha irmã. Enja mukai wange. Eu me lembro que há tempos atrás, Abishika kwa kojima. há 2 meses atrás, Asema na kojima ku. eu fui pregar no Kwanza Sul. Ndaka mundira kwa kwanja Um mbwelo. velho de 76 anos de idade. Ukula kuipanga panu balikaka Ele anyama. ainda vacilar. Andi wala kuyokoka. Veio, entregou seu Wali coração e foi batizado. wali wapebatisiwa. Você está ali, meu irmão e minha irmã. Okasiapa mukai wange. Você sabe que nas condições em que você se encontra, Wakunya kujapa msangiwa. não tem garantia de salvação. Kuchinda kabeliwa. Você não tem certeza disso. Kuchira kuzo. Hoje você quer ter esse compromisso com Deus. Garantia de salvação pela fé em Cristo Jesus. Venha, meu irmão. Ainda há muito espaço aqui. Agora você que já está salvo, ali nessas cadeiras, e você quer se reafirmar na fé, quer dizer, Jesus me ajude a permanecer salvo, a permanecer no caminho da santidade. Querem receber também a bênção dessa oração? Também se coloca em pé. Também se coloca em pé. Não olhe atrás. Hoje vai receber mais uma bênção de oração através do pastor Sabalo. Jesus quer salvar você e a mim. Porque é pela fé nele nós seremos salvos. Servo de Deus, por favor, venha orar por todos nós, para que hoje mesmo todos aqui tenhamos a certeza do nosso nome estar no livro da vida. Se alguém está duvidoso, vai ter a certeza. E se alguém já tem certeza, então viva em santidade. Receba a bênção dessa oração.